Olá, pessoas! Então, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos continuar o conteúdo que vimos na aula passada sobre George Simmel, né? Vimos um pouco sobre os conceitos dele e a concepção em relação à sociedade, que vocês viram que para ele a sociedade ela é produto das interações, né? Interações sociais e vice-versa. O indivíduo, as interações sociais dependem da sociedade e assim por diante. Aquele ciclo sem fim que eu falei. Então hoje nós vamos ver mais alguns conceitos que George Simmel trouxe para o estudo da sociologia. Então já sabem, ritual de estudo, né? Peguem o caderno e a caneta para anotar os pontos principais da aula e vamos seguir. Outro conceito muito importante que Simmel trouxe para os estudos sociológicos atuais foi o conceito de dissociação. Simmel formulou o conceito de dissociação para designar o que, necessariamente? Mais apropriadamente as formas ou modos pelos quais os atores sociais se relacionam. Então, formas de dissociação. Então, associação seria esses meios com que os indivíduos que compõem a sociedade interagem entre si. Então, foi um dos termos que ele trouxe, né? Lembrando que para Simmel, a sociedade ela é produto das interações sociais. E lembrando novamente, Simmel foi um cientista social à frente de sua época. Muitos de seus conceitos não foram aceitos no momento em que ele os descreveu, porém com estudos posteriores os conceitos dele se tornaram extremamente aplicáveis a modelos sociais. Então, ele utilizou esse conceito de dissociação justamente para designar essas interações sociais, como os atores sociais se relacionam. Como consequência, dos fatores que ele descreveu também foi a relação da sociedade com o dinheiro. Então ele observou que a sociedade ela tinha uma relação com esse fator, né, com esse elemento social que seria o dinheiro, e observou também que existiam consequências em relação a isso. Simmel procurou compreender quais as consequências da invenção, introdução e difusão social do dinheiro como meio de troca. Então, vocês sabem que o dinheiro é um meio de troca simbólico. Então, aquele dinheiro, por exemplo, se vocês pensarem nas sociedades mais primitivas, eles trocavam diretamente os elementos que eles produziam. Então, se alguém produzia arroz, outro produzia trigo, eles trocavam esses elementos para ambos terem os mesmos elementos. Porém, eles observaram que não era muito eficaz andar por aí com, por exemplo, uma saca de arroz, uma saca de trigo. Então, eles observaram que seria importante existir um meio de troca simbólico, que seria o dinheiro. Então, Simmel ele procurou compreender quais seriam essas consequências da invenção, introdução e difusão social do dinheiro. De início, o dinheiro ele tinha essa percepção apenas como meio de troca simbólica. Porém, vocês já sabem que, com o tempo, esse dinheiro ele passou a sofrer grandes modificações em questões sociais, na observação, na importância social. Então, como consequência, o que foi que ele observou? Primeiro, o que ocasionou? A difusão do dinheiro provocou uma série de conflitos na ordem social, baseada nos costumes e nas relações pessoais. Então, se antes as pessoas se relacionavam de uma forma, essa forma mudou, ela alterou. Então vocês já conseguem observar, inclusive, né, nós temos vários exemplos na sociedade de coisas que são motivadas com base no dinheiro. E o dinheiro, lembrando que o dinheiro, se vocês pensarem lá na base da sociedade, ele foi criado como um meio de troca, como uma forma de troca para uma troca simbólica, né, para substituir outros elementos que podiam ser transacionados, podiam ser trocados em determinadas situações. E o que mudou? O dinheiro ele alterou enormemente as relações sociais, então provocou efeitos que convergiram para individualização ou individualismo. Então aquela percepção do indivíduo, o indivíduo deixou de ter aquela percepção do grupo, da sociedade, e passou a ter essa percepção de si mesmo, de observar ele em frente ao grupo. Então essas questões relacionadas ao individualismo, propriedade privada, que vocês viram lá em Marx. Então, esses conceitos eles começaram a surgir a partir do momento em que o dinheiro ele foi introduzido, ele foi difundido dentro das sociedades. E o individualismo, o que seria esse individualismo? Conforme demonstrou Simmel, a relação do tipo monetária, que se tornou predominante na época moderna, representa o patamar máximo da individualização humana. Então,
A partir do momento em que nós temos, por exemplo, no período moderno, vocês já viram, né, as revoluções, o capital, né, o dinheiro, ele passou a ser a base de todas as relações sociais. Então, o processo de individualização máximo. O indivíduo, ele vai tentar buscar cada vez mais para si, mais o dinheiro para si. Então, ele percebeu que sim, o dinheiro ele alterou essas relações sociais, e essas relações sociais passaram a ser motivadas através do símbolo monetário, que é o dinheiro, certo? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, já sabem, podem procurar. Bons estudos para vocês. Deixo vocês com a seguinte frase de Max Weber: o homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. Beijos, até mais. Tchau.